Olá, meus amigos, muito boa noite. Bem-vindos ao segmento de exposições doutrinárias do Instituto Espírita Amigo Germano. Desde já, convido a todos a seguirem, a curtirem e a compartilharem os nossos conteúdos nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Twitter e agora também no YouTube, para que possamos levar a palavra, a mensagem da doutrina espírita cada vez mais longe. O tema de hoje é transição planetária e tem sido um grande questionamento aos espiritualistas, aos espíritas principalmente, a seguinte pergunta: a transição planetária já começou? A resposta é sim. A transição planetária já começou há algum tempo, inclusive nas esferas espirituais. E agora nós acreditamos que ela está se corporificando, tomando corpo com essa pandemia, com esse fluxo enorme de desencarne coletivo, esse fluxo intenso e progressivo de desencarne coletivo. A transição planetária ela tem trazido também inúmeras transformações na humanidade, porque ela mexeu, ela tocou com o homem, com a humanidade toda, com o mundo todo. Então, o mundo está tendo que refletir sobre os seus valores, sobre os seus hábitos, sobre seu poder, sobre todas as coisas, inclusive está vivenciando a falta de liberdade. Está tendo que aprender o que é liberdade de fato. Então, antes de começarmos a falar de transição planetária, vamos tratar desse assunto com muito cuidado, muita responsabilidade, porque nós estamos em meio a uma pandemia, muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, então nós temos que ter um carinho enorme para falar desse assunto, uma sensibilidade muito grande e principalmente fundamentação teórica para lidar com esse assunto. Então, nós vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos trabalhar com a Gênese, Allan Kardec, e vamos trabalhar com o livro Despertar e a live do mesmo título do Haroldo Dutra Dias, o orador e respeitado orador e estudioso da doutrina espírita. Então vamos lá, para início de conversa, para entender sobre transição planetária, precisamos saber as diferentes categorias do mundo, tá? Antes de entrar em transição planetária, então nós vamos lá para o texto do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai, capítulo 3. A casa do Pai é o universo. Então, nós precisamos entender o seguinte: a casa do Pai é o universo. Na Terra não está toda a humanidade, apenas uma pequena fração dela. A espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, e esses seres povoam e habitam os mundos do universo, os numeráveis mundos do universo. As diferentes moradas, né? O texto diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito
e oferecem aos espíritos que neles habitam, que neles encarnam, estações apropriadas ao seu adiantamento. Estações apropriadas ao seu adiantamento. Cada um vai para a sua estação. As condições do mundo, diz Kardec, são muito diferentes. Em relação ao quê? Em relação ao grau de adiantamento e também ao grau de inferioridade. Há mundos inferiores aos da Terra. Nós estamos falando fisicamente e moralmente, e há mundos superiores, naturalmente, né? Há também os mundos da mesma categoria, os intermédios, os intermediários. Há os que são, né, superiores aos nossos em todos os aspectos também. Vamos falar então um pouquinho sobre esses mundos. Os mundos inferiores, a existência é toda material. O valor moral é quase nulo. A preponderância das paixões. À medida que se desenvolve a espécie humana, né, a influência da matéria vai deixando os indivíduos e eles vão avançando em termos de evolução, certo? Nos mundos intermediários, intermédios, misturam-se o bem e o mal. A Terra está incluída aí. Predominando o mal, predominando um e outro, né, de acordo com o grau de adiantamento, mas o mal está presente neste mundo. E nesse mundo, né, da Terra, inclusive, né, nós ainda podemos perceber, né, que muitos indivíduos voltam ao mundo primitivo, né, com suas atitudes, com seus comportamentos, os hábitos, né? Então, com a sua crueldade, os seus vícios, as suas torpezas, o ódio, a raiva, o orgulho, a maldade, enfim, né? São torpezas do mundo primitivo, mas que nós, terráqueos, ainda temos que superar e estamos superando aos poucos, né? Na verdade, o que Kardec diz é que não se pode fazer uma classificação dos mundos absoluta, tá? Por quê? Porque é muita coisa. Então, se faz uma classificação geral, a título didático, e eles tomam por base as matizes mais salientes dos mundos, para que possamos entender um pouco como é que isso funciona. Não dá para fazer uma classificação geral. Nos mundos mais adiantados, a vida é toda espiritual, né? Então, é muito diferente. Nós vamos categorizar cada mundo e explicar cada mundo detalhadamente. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. É a infância da humanidade. Observa-se a ausência da moral coletiva. Do ponto de vista histórico, tá? Muito depois, inclusive, né? Esse é um período também, né, do politeísmo, né, onde havia fidelidade a vários deuses. E as mortes, as vinganças, as lutas eram aceitas pelo ser humano
tranquilamente. Com a consolidação do monoteísmo, com Moisés, do monoteísmo judaico, as leis e o imperativo divino de não matar, né, fez com que isso fosse mudando, e a própria vinda de Jesus acabou de transformar isso e responsabilizar cada um pelos seus atos. O mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo, predomina o mal, onde estamos inseridos. Então, como eu disse, há misérias, dor, sofrimento, torpezas, vícios, doenças, crises e pandemias. Isso tudo faz parte do mundo de provas e expiações. No mundo da categoria mundos superiores, não há doenças, não há corpo. Mas nós, que temos excessos de todas as naturezas, precisamos passar por isso. Contudo, a misericórdia divina faz com que possamos expiar e provar que estamos melhores, que viramos, que nos transformamos em seres melhores. E por isso esse aqui é o mundo de provas e expiações, para que possamos ser reparados e testados. O mundo de regeneração, né, que é o nosso vislumbre mais próximo, é o nosso vislumbre espiritual, né? Não é, como todo mundo pensa, um mundo de anjos, flores, pássaros e tudo de bom. Não, nesse mundo ainda há a maldade, ainda há o mal, né? Então, Kardec diz, as almas ainda têm que expiar, que ainda têm que expiar aurem de novas forças e repousam das fadigas da luta. O que isso quer dizer? Que há o mal, ainda há o mal, mas há um intervalo, um repouso, um refresco para tanta luta, né? Porque no mundo de provas e expiações é uma paulada em cima da outra, né? E isso significa que não é mais tão tenso e intenso, né? Essa luta constante contra o mal. Existe ainda o mal no mundo de regeneração. E está enganado quem acha que ano que vem, depois da pandemia, nós vamos entrar direto no mundo de regeneração. Calma, ainda há uma série de eventos. Lá na Gênesis nós vamos encontrar, no último capítulo, né, que nós temos que vivenciar para que possamos nos transformar realmente em seres melhores. Ainda há eventos para a gente vivenciar. Nós estamos nos preparando. Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, ele toca no ponto de que em 2057, 2060, nós estamos em meio à regeneração. Mas vamos com calma, né? Nós temos ainda algumas fases para passar. Do homem de Neandertal até o Homo sapiens, até o homem moderno, tivemos aí milênios de preparação. Então, não vamos nos apressar, porque nós estamos diante da eternidade e não do nosso tempinho aqui da Terra, tá? Temos os mundos felizes também,
tá? Não confunda o mundo ditosos com o mundo de regeneração, tá? Temos os mundos ditosos. Ainda existe o mal, mas o mal é absolutamente minoria. E temos os mundos celestes, que é a moradia dos espíritos mais depurados, onde reina exclusivamente o bem. Eliminação do mal, totalmente. Não há corpo físico. E esse espírito, né, esse espírito que habita os mundos celestes não está sujeito às condições da matéria. Não está mais sujeito a isso, tá? O que é importante saber nisso tudo aí em relação aos mundos? Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham presos a ele indefinidamente, certo? Nem nele realizam todas as fases do progresso que lhe cumprem percorrer para atingir a perfeição. Então, a gente pode dar como um exemplo os exilados de Capela que vieram para cá, né, para continuar a sua jornada, né? Nos ensinando o que eles aprenderam e se transformando em espíritos melhores. Quando em um mundo alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, eles passam para outro mais adiantado, até que cheguem ao estado de espíritos puros. Para o espírito, isso é uma recompensa, assim como é uma coisa ruim, um castigo mesmo, continuar no mundo infeliz. O que há na transição planetária de fato? É um remanejamento da humanidade. É isso, um remanejamento. Em todo o processo de transição, em qualquer processo de transição, e principalmente de transição planetária, há crises, perturbações temporárias. Há mudanças radicais, até que o equilíbrio se restabeleça. Lá na Gênesis está escrito o seguinte: a geração que desaparece levará consigo os seus preconceitos e os seus erros. A geração que se levanta, que reencarna, que volta, inclusive, muitos. A geração que se levanta, banhada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo o ascensional, no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade. Então, os espíritos que desencarnaram, muitos, em muitos casos, chegaram ao mundo espiritual comovidos com tudo isso, com a pandemia, com tudo que está acontecendo. E estão sendo ajudados na sua transformação, para que eles possam voltar e ajudar a todos aqui na Terra. A Terra, diz Emmanuel, a Terra como aquele mundo longínquo de Capela, o sistema planetário de onde vieram os espíritos imperfeitos, exilados, que ainda estavam na fase primitiva e que saíram de lá porque precisavam melhorar, né?
a Terra ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal. Endurecidas no mal. Então, meus amigos, que possamos refletir sobre a transição planetária, sobre tudo o que está acontecendo e que façamos o nosso dia a dia cada vez melhor, com amor, caridade, respeito ao próximo, união, sobretudo união e fé em Deus, porque Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz e nós, seres humanos, podemos esperar o melhor dele, só o melhor. Então, um grande abraço fraterno a todos e fiquem com Deus.